Mais uma noite, graças a Deus, sempre segundo a vontade do nosso Pai. E para dar início à nossa reunião, eu vou fazer a nossa leitura preparatória e logo em seguida farei a prece. Do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 107, Piedade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, 1 Timóteo 66. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei. Entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontraremos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança répteis hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende a teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma e em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Muito boa a reflexão do nosso dia. Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, que nos envolve no abraço fraterno, aconchegando na certeza de que estamos aqui nesse planeta, em nossos processos evolutivos, mas não estamos sós. Estamos acompanhados pelo Pai de amor, que é bondade, e que está sempre nos assistindo em nossas maiores necessidades. Estamos, Senhor Jesus, imensamente agradecidos por esse cuidado, por essa companhia, e pedimos, Senhor, bênçãos e proteção para a nossa companheira Closinete, que estará aqui conosco essa noite, falando de um tema necessário para o nosso aprimoramento moral. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela presença segura. Pedimos que permaneça conosco agora e para todo sempre. Que assim seja.
E hoje a nossa companheira Closinete Cavalcante, ela é trabalhadora da casa do Alexandre Drummond, SEAD, né? E ela vai falar do tema Os mansos herdarão a terra. Com você, minha companheira. Essa tecnologia. Boa noite a todos. É com muito prazer, com muita alegria que eu me encontro aqui nesta casa, a convite da direção, com muito gosto. Aqui estamos para estudarmos um pouco acerca da doutrina do Mestre, essa doutrina tão maravilhosa, tão esclarecedora e consoladora para todos nós, para todos aqueles que a buscam. O tema é Os mansos herdarão a terra. Vou ler aqui uma historinha que vem bem a propósito do nosso tema. O insulto devolvido. Próximo a Tóquio, vivia um grande samurai idoso que se dedicava a ensinar o Zen budismo à juventude. Parece Sócrates, né? Apesar de sua idade, corria a lenda de que ele ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certo dia, um guerreiro, conhecido por sua total falta de escrúpulos, apareceu por ali. Ele era famoso por utilizar a técnica da provocação, ou seja, ele esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento e, dotado de uma inteligência privilegiada para reparar os erros cometidos, contra-atacava com velocidade fulminante. O jovem e impaciente guerreiro jamais perdera uma luta. Conhecendo a reputação do samurai, estava ali para derrotá-lo e aumentar a sua fama. Todos os alunos foram contra a ideia, mas o velho samurai aceitou o desafio. Todos se dirigiram para a praça da cidade e o jovem começou a insultar o velho mestre. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou todos os palavrões conhecidos, ofendendo até mesmo seus ancestrais. Durante horas, ele fez tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se. Desapontados pelo fato de que o mestre aceitara calado tantos insultos e provocações, os alunos perguntaram: como o senhor pôde suportar tanta indignidade? Por que não usou sua espada, ainda que perdesse a luta, em vez de mostrar-se covarde diante de todos nós? Sábio samurai, então, questionou um dos jovens: se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? A quem tentou entregá-lo, respondeu o discípulo. Pois então, meu jovem, o mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos, disse o mestre. Quando não são aceitos, esses sentimentos continuam pertencendo a quem os carregava consigo. A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem tirar-lhe a calma, a não ser que você permita. É um tema para nós refletirmos acerca da nossa paciência, né, da nossa tolerância, nas vicissitudes da vida, nos embates. É com mansietude, é com tranquilidade, com serenidade que devemos enfrentar as nossas emoções, os nossos dia a dia, né? E hoje nós vivemos, na atualidade, né, os dias de descontrole emocional e espiritual está muito grande no nosso querido orbe terrestre. O tumulto desenfreado invade quase todas as áreas do comportamento humano e na convivência social. Pessoas mal se suportam umas às outras, explodindo por motivos irrelevantes. Sem significado, apontam-se a fugacidade de todas as coisas, o medo, a solidão, a ansiedade como sendo responsáveis pelas frustrações dos indivíduos perante as situações agressivas, e a gente se arma de violência e agressividade.
Não poucos, armando-se de mau humor, homens e mulheres externam, então, ou os sentimentos controvertidos em que se consomem, em mecanismo de transferência psicológica. É a síndrome da transferência que nós carregamos, são atavismos que nós trazemos no nosso íntimo, de transferência de culpa. Adão botou culpa na Eva por ter comido a maçã. Eva, não tendo a quem transferir a culpa, olhou para todos os lados e botou a culpa na serpente. Nós nunca assumimos as nossas culpas, as nossas responsabilidades. Então, estamos sempre... É o governo, é o prefeito, é o marido, é o chefe, é o irmão, sempre transferindo as nossas responsabilidades, nossos fracassos, os nossos destemperos no próximo, nunca na gente mesmo. Então, nesses dias, a agressividade tem aumentado assustadoramente. Mas isso, por que será? Até as autoridades, elas se dizem de mãos atadas, não tem como reverter essa situação. Por quê? Porque, primeiro, pela corrupção, pela ambição, por tudo que a gente tem visto na nossa sociedade, pelos subornos, tráfico de drogas, os desafios administrativos, tudo isso, a ausência de pessoal habilitado para resolver a situação da violência, da agressividade, do descontrole que estamos convivendo nesses dias tão turbulentos, tão difíceis para todos nós. Então, quase todas essas tentativas, elas falham, exatamente pela falta de pessoal. Então, falhamos sempre nas providências tomadas. Então, o que permanece desse modo? O comportamento infelizes que temos visto nos lares, nos educandários, nas vias públicas, no trabalho. A agressividade é uma doença da alma e ela deve merecer cuidados muito especiais da nossa parte com quem está a nosso... Assim, para a gente educar, né, que está sobre a nossa responsabilidade. Nós temos que, desde pequenos, já ir incutindo nos nossos pequenos, em quem está sobre a nossa responsabilidade, o cuidado, o iniciante da experiência terrestre, ele já tem que começar desde pequeno a conviver com os valores da paciência, da serenidade, da bondade, né? Todas essas virtudes que Jesus veio pregar para nós, veio exemplificar para nós, para que não estejamos nesse ambiente tão agressivo o qual estamos vivendo ultimamente. Até a responsabilidade de cuidar nós mesmos dos nossos filhos, a gente tem transferido, a gente tem essa síndrome ainda, esse atavismo de transferir as nossas responsabilidades para os outros. Então, as crianças têm vivido num ambiente familiar doentio, e isso vira uma herança. Isso é uma herança cruel do medo ancestral. Nós ainda temos medo de enfrentar as nossas dificuldades, os nossos desafios. Porque esse medo ele é ancestral, nós trazemos esse medo como um mecanismo de defesa. Nas eras primitivas, era aceitável esse medo, porque eram tempos muito primitivos, muito rudes, a natureza era muito agressiva, as tempestades eram muito fortes, então o homem tinha medo de tudo, e inclusive dos animais, a natureza era muito selvagem, muito agreste, então a gente tinha medo mesmo, e esse medo a gente vem carregando. E qual era a nossa ferramenta de defesa? Era a agressividade, a gente atacava para não ser atacado, e isso vem se arrastando por milênios. Mas está na hora já do homem civilizado, o homem que tem conhecimento das leis divinas, tantas informações que nós temos hoje em dia, já é hora da gente se libertar desses preconceitos, desses medos arraigados em nosso íntimo e deixar fluir em nós as virtudes, esse germe que nós trazemos em nós, da bondade, da delicadeza, da paciência. Todos nós temos as virtudes em germes. Falta para nós fazê-las, deixá-las florescer, deixá-las vir à tona. Isso é a educação do ser integral.
é fazer brotar as virtudes que estão incutidas em nosso íntimo. Porque todos nós aspiramos a ser feliz, né? O progresso moral, infelizmente, ele é lento, ele não acompanha o progresso tecnológico e científico que nós temos visto ultimamente. E ele exige sacrifícios de todos os cidadãos que aspiram pela felicidade e pela harmonia da Terra. Quem não quer ser feliz, né? Todos nós almejamos a felicidade. E nós estamos aqui para ser felizes, nós fomos criados para a felicidade. Então, você tem se admirado com a violência cotidiana, tão banalizada nos acontecimentos, no dia a dia, nos noticiários, já se tornou tão natural que a gente já aceita e já nem se escandaliza mais. Mas por quê? Se nesses dias atuais têm sido tão desafiadores para todos nós. Em tecnologia e em ciência, jamais o homem deu um salto tão grande no seu desenvolvimento. Somente o moral é que ficou para trás, porque ele é lento. A marcha do progresso da moral humana é lenta. Mas é lenta por quê? Por culpa nossa mesmo, porque nós é que podemos acelerar esse processo. Mas a gente se acomoda, a gente se apega às coisas materiais, dando mais importância a essas coisas efêmeras e passageiras do que, de fato, ao que é real, ao que é verdadeiro, ao que é eterno. Então, em tecnologia e em ciência, nós nunca fomos tão longe, mas em nossa intimidade ainda impera a violência, infelizmente, ainda. E nós reclamamos que o mundo está muito violento. Mas a maioria das vezes a violência existe porque ela ainda acha um lugarzinho escondido aqui em nós mesmos. Todos nós trazemos um pouquinho no nosso mundo interior. Quando que nós percebemos essa violência, que ela ainda faz morada em nossos corações? Quando nós somos agredidos, quando nós somos insultados, quando alguém toca num assunto, num ponto delicado para nós, a gente revida, a gente se torna agressivo. O maior exemplo é no trânsito. Quem não já assistiu cenas de violência no trânsito? A pessoa perde a paciência, perde o controle emocional por tão pouco, por uma simples buzinada, por uma fechada, por uma ultrapassagem mais atrevida. Então, a pessoa fica totalmente descontrolado. Quantos crimes são cometidos nesses momentos de destempero emocional, de descontrole das emoções, da paciência, do amor ao próximo, da tolerância? Então, a gente ainda percebe. E quando a gente volta para casa, após um dia difícil de trabalho, o que nós fazemos? A gente não generaliza, com certeza, que tudo há exceção. Mas, a maioria das vezes, a gente vê a pessoa que teve um dia difícil no trabalho, volta para casa mal-humorado, carregado, com semblante carregado, e despeja suas frustrações com o chefe, com o trabalho, com o trânsito, naqueles que mais amam, que o amam, naqueles que ele deveria tratar com amor e carinho. Muitas das vezes ele se torna ríspido, se torna indiferente. Os filhos vêm, às vezes, com papai, vem conversar com ele. Não, eu estou muito ocupado, estou muito nervoso, eu preciso relaxar, eu quero ver um jornal, me deixa quieto. Então, descarrega naqueles que mais precisam do seu amor, do seu carinho, todas as frustrações, os desenganos, as desilusões pelas quais ele passou. Teve um dia difícil? Com certeza. É natural que a pessoa esteja chateada, esteja contrariada, mas isso não é motivo, isso não é ferramenta para que a gente use no nosso trato social. A brutalidade, a estupidez, isso não faz parte de um ser que se diz cristão, ainda mais em casa e em família. Muitas das vezes, na rua, ele é um primor de pessoa, ou ela, eu falo ele generalizando o homem, de um modo geral. Mas chega em casa, é um tirano com a esposa, com os filhos, é ignorante. A gente vê muito isso por aí. Fulano, nossa, aquilo é gente boa, ele é boa praça, um cara alegre, brincalhão, mas chega em casa, é mal-humorado, não dá a atenção necessária à família. Então, é isso, a gente descarrega as nossas frustrações em quem não merece.
Mas nada na vida justifica. Só quando a paz e a mansuetude ganharem o nosso mundo íntimo, aí sim, certamente estará mais próximo o dia em que viveremos em um planeta de paz. Esse capítulo está no Evangelho, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A doutrina, isso foi uma fala de Jesus no Sermão da Montanha, uma das bem-aventuranças. A doutrina espírita, abrindo perspectivas otimistas quanto ao entendimento da mensagem evangélica, ela nos aponta que qualquer conquista nesse terreno é sempre resultado do trabalho perseverante, com base na firme disposição de se reeducar. Nós precisamos nos reeducar, porque educado todos nós somos, todos nós temos um verniz social, nos apresentamos de uma maneira no trato social, mas as máscaras caem, na intimidade as nossas máscaras caem. E esse trabalho, essa conquista nesse terreno é sempre resultado de um trabalho nosso, é pessoal, é intransferível, só nós podemos nos reeducarmos mesmo. Então, bem-aventurados. Jesus fala muito nas bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer felizes, são venturosos, são afortunados, são abençoados. E essa bem-aventurança, ela vem sendo prometida no decorrer dos séculos, através de todas as religiões, promete o céu, promete a bonança, né? Promete vida feliz. E ela é aguardada pelos que se aproximam dos interesses espirituais, ou pelo menos com que eles se identificam. Quando a pessoa procura um pouquinho o lado espiritual, ela almeja essas bem-aventuranças, ela almeja esse reino feliz, esse reino de Deus. Mas só que nós não sabemos como conquistá-la. Por quê? Porque nós a colocamos, nós a esperamos, mediante posicionamentos meramente externos. A gente acha que o bem-estar, a felicidade está nas coisas aqui da terra, nas coisas passageiras, nas coisas efêmeras. Mas é no nosso íntimo que nós precisamos conquistar as virtudes que o Cristo nos recomendou. É no nosso terreno íntimo, não é na terra física. Então, quando nós adotamos os postulados do Evangelho, então uma nova dinâmica deve vigorar em nós. E só com ele, com os postulados do Evangelho, poderemos movimentar os instrumentos da nossa libertação e sanear o nosso campo interior, recolher os frutos, recolher os resultados nos celeiros da nossa casa íntima. É a semeadura, a colheita é que é obrigatória, a semeadura é livre. Você semeia no seu campo íntimo o que você quiser. Você pode semear flores ou espinhos, ventos bons ou tempestades. Isso vai depender da sua determinação. No capítulo 9, no Evangelho, está outra bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 5. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, no capítulo, versículo 9. Então, com essas bem-aventuranças, o que Jesus faz? Ele faz da doçura, da gentileza, da paciência, ele faz uma lei. É através dessas virtudes é que nós vamos alcançar a bem-aventurança tão sonhada. Então, ele condena dessa maneira a violência, a cólera e todo o ato de desrespeito ao semelhante, ao nosso próximo. Porque ser grosseiro, ser rude com o nosso semelhante é falta de respeito, é falta de amor ao próximo. E Jesus ensinou exatamente o contrário. Que nós nos respeitemos e nos amemos, que façamos ao outro aquilo que a gente gostaria que eles nos fizessem. Você gostaria de ser maltratado? Ser tratado com estupidez, com ignorância? Claro que não, né? Todos nós gostamos de ser bem tratados, né? Bem acolhidos, bem amados. Mas aí parece que vem uma contradição, né, de Jesus.
Sabemos que não, né? Que Jesus jamais se contradisse, jamais disse uma inverdade. Mas ele fala, e a gente faz o questionamento. Mas como herdaremos a terra, se ele próprio mandou que nós renunciássemos aos bens da terra e nos prometeu os bens do céu? Mas Jesus sabia que para vivermos na terra, a gente ainda necessitaria dos bens da terra. Com certeza, ninguém vive na terra sem usufruir dos bens da terra, do seu alimento, do seu ar, de tudo que a terra nos proporciona, é necessário para a nossa vivência física aqui nesse planeta. Mas o que Jesus queria dizer com isso é que, por enquanto, até o seu tempo, e ainda está um pouco assim, os violentos, os fortes, né, os que se dizem fortes, é que dominavam a terra, em detrimento dos mansinhos, dos pacíficos. Esses eram esmagados pelos mais fortes, pelos violentos. Então, o que Jesus quis dizer é isso, que até hoje a terra era dominada pelos violentos. E o que sobra para o violento, falta para o manso, para o que é cordato, o que aceita, né? o que é pisoteado. Falta para ele, o que sobra para o outro, para o supérfluo. Então, o que Jesus quis dizer é que nós não devemos dar mais importância aos bens da terra do que aos bens espirituais. Por isso que ele disse, nós vamos herdar a terra, mas a terra que Jesus fala é a terra espiritual, não é a terra física, o chão, o seu terreno, a sua propriedade. Não é isso que Jesus queria dizer. Só quando a lei de amor, justiça e caridade fora praticada pelos homens, aí já não haverá mais egoísmo. Aí sim, podemos dizer que teremos implantado o reino de Deus aqui mesmo, porque é possível ser feliz sim na terra, com certeza. O fraco, aí quando não houver mais egoísmo, o fraco, o pacífico, eles não serão mais explorados e nem esmagados pelo mais forte. Aí, então, a terra, sim, se tornará um mundo feliz pela expulsão dos maus, segundo a lei de progresso. Ela é inexorável, a lei de progresso se encarrega de botar as coisas no seu devido lugar, a seu tempo. Não ao nosso tempo, mas ao tempo de Deus. Só podem ser mansos os que não são egoístas, os que são menos egoístas, que pensam menos em si mesmo, os contentes com o que possuem. Mansos são os brandos, os pacíficos, os serenos, como Gandhi, como Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, são pessoas pacíficas, Francisco de Assis e tantos outros vultos que tivemos também como exemplo depois de Jesus. E antes também tivemos os precursores que vieram preparar o terreno para Jesus. Mas ser brando, pacífico, não significa ausência de ânimo, de disposição para progredir, não significa preguiça. A mansuetude, muitas vezes, ela é confundida com fraqueza espiritual. Ela pensa-se que a pessoa que possui essa virtude, ela está impedida de reclamar seus direitos. Não, não é assim. E ela deve tolerar com passividade todos os abusos. Não, não é desse jeito. Para ser manso, é necessário aprender a agir ao invés de reagir. Como a historinha que eu contei, o mestre não reagiu. Ele ficou quieto, ele ficou passivo, calado. Ele engoliu todos os desaforos, todos os insultos recebidos. Ele não aceitou a agressividade do oponente. E, então, essa agressividade ficou com ele, não passou para o mestre. Então, é isso que Jesus veio ensinar para a gente. É aprendermos a agir no bem, ao invés de reagir, devolvendo na mesma moeda. Porque é necessário, então, nós trocarmos, vamos cambiar essa moeda, a moeda no trato social, oferecer sempre o oposto, a moeda da mansuetude, seja qual for a que eles nos ofereçam, a que alguém nos ofereça. Então, quando nos ofertarem a violência, simplesmente não a aceitemos, mas devolvamos a nossa paz, a nossa tranquilidade, a mansietude, como fez o velho rabi ali, o velho mestre.
Então, é sobre esses recursos que Jesus nos fala nessa bem-aventurança, convidando-nos a praticá-la em sua plenitude. No livro Jesus no Lar, tem uma passagem muito interessante, na lição número 17, que nessa lição Jesus exalta a necessidade da mansietude em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas causou certa estranheza entre os discípulos essa fala de Jesus. Foi quando Pedro, sempre inquisitivo, sempre polêmico, Pedro interrogou o mestre: mas se um malfeitor me visitar a casa, eu não poderei reagir, mestre? Eu deverei me submeter a todos os seus delitos, sob o pretexto de guardar a mansidão a que se referiste? E Jesus, com a sua habitual doçura, responde a Pedro: Pedro, eu não fiz elogio à preguiça, que se mascara de humildade. Eu exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores um dos outros. Todos nós dependemos da cortesia, da boa vontade um para com o outro. Bem-aventurados são os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva, como Jesus, em certos momentos, usou a sua energia, sem agressão. Mas ele usou, muitas das vezes, da sua energia construtiva, mas entre um gesto de bondade e o verbo da compreensão. Jesus sempre procurou compreender o outro, sempre se colocou no lugar do outro. Então, bem-aventurados são os filhos do equilíbrio e da gentileza, que sabem negar o mal sem ferir o irmão ignorante. Então, abençoados são aqueles que repetem a lição, que têm a paciência de repetir a lição 1000 vezes, se for necessário, até que o discípulo aprenda. É a paciência, é a ciência da paciência para com aqueles que sabem menos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o mal e o bom, com espírito de serviço. Essa é a receita, é o espírito de serviço. Quando perguntaram a Jesus se ele veio ser servido, ele falou: não, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se ele, Jesus, o maior espírito mais evoluído que já pisou no nosso orbe terrestre, veio para servir, quem dirá nós, gente? Cadê a lição de humildade? O que nós aprendemos com Cristo? Quer lição maior do que essa de humildade que Jesus deixou exemplificada para nós? Então, nós temos que aprender isso, é usar o serviço, o espírito de serviço. Então, Jesus fala: em verdade eu vos digo que é a esses que pertencerá o domínio espiritual da terra, a esse que sabe resistir ao mal, tratando a todos com a mesma delicadeza, com a mesma energia. Então, esse é o Senhor dos corações que se aperfeiçoaram no mundo. Então, é indispensável que se toma o trabalho pessoal de despertamento da consciência para alcançar a felicidade. Nós precisamos despertar a nossa consciência para esse trabalho exaustivo, não é fácil, realmente, é um trabalho de burilamento muito difícil para nós que viemos há milênios trazendo toda essa herança negativa que ainda faz parte da nossa caminhada. Mas alcançar a felicidade é o objetivo básico de todas as religiões, a busca filosófica de todos nós que fazemos parte desse processo evolutivo. Então, haverá paz íntima? Quando que haverá paz íntima? Quando não houver mais luta externa com caráter de posse. Nada é nosso, nada nos pertence aqui na Terra. Então, para que essa luta, né? essa disputa, essa correria louca em busca de ter mais do que o outro, de ter a posse das coisas, se tudo é passageiro e nada nos pertence, somos apenas usufrutuários dos bens terrestres. Parece difícil? Sim, parece, e é difícil, mas é uma questão de exercício. É difícil exercitarmos
Então, vamos experimentar só por hoje. Vamos seguir a técnica do AA, só por hoje. Hoje eu não vou ser impaciente. Hoje eu vou ser tolerante. Hoje eu vou aprender a perdoar. Então, é uma coisa de cada vez, é um pouquinho, é lento. Realmente, a gente sabe que esse processo é lento, porque é difícil para nós. Mas a gente tem que começar. Em algum momento, nós temos que começar essa transformação. Senão, nós vamos ficar estacionados e seguindo a roda das reencarnações, sempre com dificuldade, sempre na estaca zero, evoluindo muito pouco, porque não nos movimentamos. Então, se nós devolvemos a violência na mesma moeda, a violência, então, é nossa. E ela permanecerá conosco, conforme o sábio falou ali na notícia. E como consequência, nós vamos sofrer os reflexos dessa violência. Vai se refletir em nós, já está refletindo na nossa sociedade, no nosso convívio social. Ela já está refletida nas nossas dificuldades do dia a dia. Quais são as consequências da nossa violência? A irritabilidade, as pessoas estão irritadas, por pouco perdem a paciência, por coisas insignificantes. E essa cólera, essa irritabilidade, ela produz a cólera. E a cólera, gente, é um vírus peçonhento que envenena o nosso organismo. Tanto o nosso organismo físico como o espiritual. Ela é uma das causas predominantes das enfermidades físicas e dos males psíquicos. E não é o espiritismo que está dizendo isso, é a ciência, é a própria medicina que já reconhece que a maior causa de doenças do estômago, de úlceras, de princípio de câncer, é a raiva que produz em nós, a cortisona, que produz hormônios venenosos, que envenenam mesmo o nosso organismo. Então, provoca a neurastenia, as afecções nervosas, as moléstias do coração e muitas outras que a gente sabe que traz esse desequilíbrio harmônico. E uma pessoa desequilibrada, que não está em harmonia, é uma pessoa doente e sujeita às obsessões, né, às trevas, fica vulnerável às más influências. Então, essa ausência do diálogo doméstico que a gente tem sabido, tem ouvido falar, que não se falam mais, cada um está num quarto, cada um com um telefone na mão, cada qual no seu mundinho, os cônjuges já não se conversam, saem para jantar, ficam frente a frente um ao outro, cada qual com seu telefone. Não existe mais o diálogo amoroso, contar o que se passou durante o dia, o marido comentar alguma coisa que viu na rua. Está sumindo essas coisas, e isso tem feito muita falta. As crianças crescem num ambiente sem amorosidade, e isso desperta os sentimentos ruins, os sentimentos de rejeição, né? As crianças crescem ressentidas. Papai não liga para mim, papai não me ama. Ele prefere ficar vendo o jogo, o futebol dele, do que conversar, do que brincar comigo. Então, isso tudo afeta o nosso emocional, o nosso equilíbrio. E esse reflexo, isso se reflete nessa ambiência que nós estamos vendo hoje em dia. Porque a rua, a via pública se tornou um campo de batalha. O que você vê são pessoas se agredindo mutuamente, por pouco, por nada, por política, por futebol, por qualquer coisa, estão se agredindo, estão se apedrejando. E isso não é saudável, de maneira alguma. Nós somos uma sociedade que já estamos no momento de dar um passo adiante na nossa evolução. Isso é o que a gente tem visto, o reflexo da agressividade na humanidade. Então, a herança que nós vamos receber do reino de Deus tem sido uma promessa do Cristo, mas a todos aqueles que se aproximam da sua mensagem. Então, é necessário que nós busquemos o Cristo, busquemos o Evangelho, para que nós possamos ser herdeiros do reino prometido por Ele. Herdar é receber por herança, e é isso o que realmente
tem acontecido. Nós desfrutamos a vida por misericórdia divina. Isso que já é uma bênção. Nós estarmos aqui já é pela bondade do nosso Pai, que é misericordioso, porque Ele nos dá essa oportunidade de refazermos, de recomeçarmos, de reconstruirmos um homem novo. Deixarmos o homem velho, os atavismos, os vícios, e reconstruirmos a nossa trajetória. Então, por terra, a gente entende a parte materializada do mundo, mas é nas terras interiores que nós estaremos trabalhando conscientemente, no sentido de usufruirmos dos bens eternos que o Criador, como Pai, Ele tem reservado para seus filhos. Se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros divinos. Temos a herança do Pai e tudo que é do Pai é belo, é bom, nos traz felicidade. Então, é isso que nos aguarda. Jesus disse: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Como eu disse, Jesus foi o maior espírito, o espírito de mais luz que pisou. Ele é o nosso modelo e guia. É a resposta dos espíritos superiores. Se tem alguém que possa servir para a gente se exemplificar, quem seria? Os espíritos respondem: Jesus é o modelo e guia. Não tem outro melhor para ser seguido. Então, é nele, é em Jesus que nós devemos buscar as lições de mansidão, de que nós tanto carecemos. Nós estamos cansados de violência, de coisas rudes, de agressividade. Nós estamos querendo um recanto, um lugar suave para descansar, para a gente descansar das lutas da vida. Nós carecemos dessa tranquilidade. Mas Jesus, às vezes, ele foi enérgico quando necessário, mas ele sabia fazer prevalecer a sua palavra pelo poder da verdade que elas continham. Então, Jesus era autoridade porque ele trazia a verdade. Tudo que Jesus falou para nós é dentro da verdade absoluta. Então, tudo que embalsamava as palavras de Jesus, porque ele falava sem ódio, sem fel, ele combatia os vícios, os embustes. Quantas armadilhas prepararam para ele enquanto ele esteve aqui, mas ele não revidou nenhuma delas. A todas ele reagia com doçura, com palavras meigas. Por isso que a gente fala que é o meigo rabi da Galileia. Então, esses embustes que deprimiam as almas, ele sabia sair muito bem delas todas, sempre com bondade, com suavidade e com caridade. E ele prodigalizava a nós, todos os seres vivos, os meios de adquirirmos o necessário para termos vida feliz aqui na Terra. Ele ensinou tudo o que nós devíamos fazer para já sermos felizes relativamente aqui mesmo na Terra. Porque para a felicidade no mundo físico, aqui na Terra, nós precisamos simplesmente da posse do necessário. Não precisamos do supérfluo para ser feliz. O supérfluo foi nós que criamos. Nós, com o nosso egoísmo, com a nossa ambição, é que aumentamos esse desejo de ter as coisas. Mas a gente basta ter uma alimentação saudável, ter o necessário para se vestir, para... Eu não estou aqui fazendo apologia à miséria, à pobreza. É justo termos o conforto, lutarmos para nos melhorar na nossa vida material. É justo buscar o conforto, uma vida saudável, uma vida digna para os nossos familiares. Isso é justo, é através do trabalho. Para isso existe a lei do trabalho. O trabalho é lei criada por Deus. É para buscar isso aí, a nossa melhora. Porque a busca pela felicidade ela é válida. E para buscar essa felicidade, nós temos que trabalhar. Então, para sermos felizes aqui na vida material, a posse do necessário. E a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila, nós só vamos tê-la quando praticarmos a lei de amor e justiça que Jesus nos ensinou. É lei divina. E nós só sofremos porque nos afastamos dela. E a fé no futuro. Que futuro é esse que Jesus falava? É depois de amanhã? É o ano que vem? Não, é o futuro espiritual, é o futuro que nos aguarda, porque somos seres imortais.
Somos espíritos imortais. Nós temos que nos convencer disso, de que somos seres imortais e devemos trabalhar para a nossa felicidade na imortalidade. Então, Jesus trouxe vários recursos e os exemplificou para nós, para que nós possamos nos basearmos nesses recursos. A empatia. Então, como existem recursos na natureza que garantem o equilíbrio, existem também esses recursos para nós, para o nosso equilíbrio. Um deles é a empatia. E nunca, em tempo algum, nós precisamos tanto desse recurso quanto agora. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Se para nós está fácil, apesar dessas dificuldades todas que estamos vivendo por conta dessa doença, desse coronavírus, temos que lembrar, nos colocar no lugar daqueles que não têm essa mesma facilidade que nós temos. Se hoje nós temos o nosso salário garantido, a nossa casa confortável, com alimento que não falta em casa, que bom que a gente está nesse patamar. Mas vamos, por isso mesmo, lembrarmos daqueles que não estão nessa mesma situação, que por um motivo ou outro deixaram de receber os seus proventos e estão passando por dificuldades. Então, é o momento de praticarmos mais do que nunca a empatia. Entender essas dificuldades do próximo, que nós estamos vivendo atualmente em tempos tão conturbados. E só nos colocando no lugar do outro, nós vamos entender quem erra, quem se equivoca, quem pratica as coisas equivocadas, só se colocando no lugar do outro. Outro recurso de Jesus é a bondade, né? Ninguém não precisa nem de falar da bondade dele, porque ela é vista em todos os seus atos. E é uma virtude que a bondade só pode florir num coração que ama a Deus, que ama ao próximo e que ama a si mesmo. Essa virtude só floresce num coração bom, num coração generoso e que conhece e ama a Deus e as criaturas. Outro tributo de Jesus é a paciência, que devemos praticar. Joana de Ângeles, ela lembra a todos nós que a paciência é a ciência da paz, é aprendermos a praticar a paz. A paz começa em mim, a gente quer paz no mundo, mas a paz no mundo não vai existir enquanto ela não morar dentro de cada um de nós. Porque se você é pacífico e você sai para a rua, o outro também cultiva a paz, não haverá brigas, não haverá contendas. Então, é essa a ciência que nós temos que aprender a cultivar, é a paz, a paciência. A paz, em sua exteriorização, ela representa tudo o que tem de melhor em nós. A fraternidade também é outro momento de nós praticarmos a fraternidade, entendendo que se nós somos todos filhos de Deus, filhos de um Pai, do único Pai, então nós somos todos irmãos. Você quer o mal do seu irmão consanguíneo, daquele com quem você convive? Não, não quer, né? Você quer a felicidade dele. Então, por que não querer do outro que também é seu irmão? Da nossa família humana, da nossa humanidade, porque somos uma família humana, todos nós somos filhos e herdeiros de Deus. Então, temos que praticar a fraternidade. Então, nós temos que desenvolver esse amor fraterno, desejando o bem para todos. A caridade. Jesus entendia a caridade como sendo a benevolência para com todos. Nós devemos ser bons, benevolentes, pacientes com todos, e indulgente para com os erros, com as imperfeições alheias, entendendo que nós também temos as nossas imperfeições. Então, nós também carecemos de indulgência e de perdão, e o perdão das ofensas, perdão de tudo, das ofensas que nos fazem, porque também ofendemos os outros, também somos carentes de perdão. Deus nos perdoa, por quê? Os homens, nós não aprendemos a nos perdoar e a perdoar a nós mesmos, primeiramente, e ao próximo. E a humildade, nós não podemos confundir essa virtude com subserviência. A pessoa acha que ser humilde é ser subserviente, é se conformar com tudo. Não, não é isso.
Ser humilde é reconhecer a nossa pequenez espiritual, reconhecer que nós somos ainda crianças espirituais e que ainda nós precisamos um do outro para progredir. Ninguém progride sozinho. E, por último, a mansietude tão recomendada por Jesus. Pela mansidão, o homem conquista amizades na terra. Quem não quer ser amigo de uma pessoa bondosa, de uma pessoa caridosa, de uma pessoa que é pacífica, que é mansa, que nunca se altera, não perde o controle? Quem não quer ficar perto de uma pessoa assim? Então, essa é uma bem-aventurança muito grande, a mansietude. Então, sem mansidão, nós não vamos ser piedosos. Não tem uma pessoa que seja piedosa que não seja mansa. Uma coisa está ligada à outra. E sem piedade não há paciência. Se você não é uma pessoa piedosa, você não tem paciência com o outro que está errando, que está te ofendendo. Então, é uma roda, é uma corrente, uma coisa vai levando a outra. E sem paciência, nós não seremos salvos, porque nós não vamos praticar as virtudes necessárias para buscar essa salvação. Então, a mansidão, ela é uma das formas de caridade que ela deve ser exercitada por todos que buscam o Cristo. Não adianta dizer, eu conheço o Cristo, eu vou atrás do Cristo, eu faço o que o Cristo mandou. Se você não utilizar esses recursos, você não pode dizer que segue Jesus. Nós somos herdeiros de Deus. Todas as religiões e filosofias espiritualistas afirmam que o ser humano é filho de Deus, é criação divina. Seja lá o nome que deem a esse Deus. Todas as religiões, todas as seitas, todos os segmentos, né, religiosos falam que nós somos filhos de algo superior. Uns dão o nome de Jeová, de Deus, cada um tem a denominação dentro do seu conceito, mas que nós somos algo mais, temos um Pai divino. Então, quando Jesus passou por aqui, ele sempre repetiu várias vezes a existência desse reino. Em quase todas as suas falas, ele falava no reino de Deus, chamava esse reino de Deus, o qual estava destinado àqueles que cumprem os mandamentos divinos e que sigam seus exemplos e seus ensinamentos. Então, desse modo, o ser humano foi considerado herdeiro divino, destinado a possuir o quê? Um reino. Qual é o reino de Deus? Gente, o reino de Deus é um reino de bênçãos, né? Um reino bonito, é um reino belo, superior. E nós estamos fadados a receber esses poderes. Jesus não tem o poder de dirigir a Terra, ele não criou, ele é co-criador de planetas, e um dia nós teremos esse poder, que o próprio Mestre, ele afirmou isso quando aqui esteve. Vós sois deuses, e vós podeis fazer o que eu faço e fazer muito mais. Ou seja, a perfeição, ela é ilimitada, ele também já evoluiu muito mais do que quando esteve aqui há 2000 anos. E nós também vamos chegar lá um dia, mas a gente tem que trabalhar para isso. Não adianta ficar sentado esperando, não, que não cai do céu, não. Então, esse reino prometido, ele não era aqui na terra, nem na forma de bens materiais, como muitos idealizaram. Os judeus, quando esperaram o Messias, eles acharam que esse Messias ia vir para dar a eles a supremacia de ganhar terras, ganhar reinos, de combater os adversários e ser dono de propriedades, né? Eram bens materiais. Para eles, esse era o reino que eles iam herdar. Mas não é esse o reino que Jesus prometeu. Muito pelo contrário. Ele prometeu numa vida futura, transcendente, muito além das dimensões físicas. O reinado prometido ao ser humano, ele é espiritual. Ele é um estado de consciência em que se manifestem de forma mais plena o amor, a paz e a felicidade. Quem alcançar esse nível de consciência pode dizer que já é feliz, mesmo ainda aqui na Terra. Porque ele vai habitar um plano elevado, um plano pacífico, harmonioso e feliz. Agora vem o principal, que a gente tem que
Ficar atento a isso. Nós também somos herdeiros de nós mesmos, herdeiros divinos que somos. O nosso tesouro espiritual, ele deve ser conquistado no longo processo da evolução anímica. Então, como decorrência dessa filiação divina, nós recebemos a consciência, o livre-arbítrio, que nos torna responsável pelas nossas próprias ações. Então, nós somos igualmente herdeiros de nós mesmos. Todo o nosso pensar, o nosso agir, tudo o nosso falar, tudo fica registrado nos arquivos sutis da nossa consciência. Tanto a consciência individual quanto a consciência cósmica. Tudo fica registrado. Ou seja, uma hora nós vamos se deparar com essa herança. Então, olha a importância de nós sabermos o que nós estamos falando, de que maneira estamos agindo e pensando. Então, isso representa um patrimônio. Isso aí que as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos atos, é o nosso patrimônio inalienável, que cada um gera e guarda para si mesmo. Por isso, tudo que é produzido de modo sutil ou ostensivo cria uma realidade que nos acompanhará o indivíduo onde quer que ele se encontre, no mundo físico ou na erraticidade, onde quer que nós formos, onde nós estivermos, essa bagagem, essa herança vai conosco. Então, quando nós desencarnamos, nós nos defrontamos com essa realidade que nós criamos, como reflexo e consequência de tudo que nós tenhamos criado ao longo da nossa existência física. Não só nas pretéritas também, tudo fica registrado, nada se perde, seja bom ou seja ruim. Nós é que vamos saber o que nós vamos botar na nossa arca do tesouro, né? O que nós vamos guardar como herança. Então, nós vamos receber, quando a gente reencarnar, nós vamos receber, segundo as leis perfeitas e precisas, vamos receber de herança tudo que nós houvermos deixado. Nós vamos encontrar aqui de novo, aqui na Terra. A partir daqui, nós vamos seguir adiante. Então, está mais do que provado que nós somos artífices da nossa própria felicidade. Se a gente quer receber uma boa herança, que nós façamos hoje o nosso pé de meia, praticando o bem, a caridade e o amor, desejando para o próximo aquilo que nós queremos para nós. Então, quem deseja um futuro harmonioso e feliz, segundo a compreensão de cada um, né? Segundo o seu momento, a sua compreensão espiritual que a gente já possua, segundo a sua evolução. Então, que nós cultivemos as virtudes e hajamos em conformidade com as leis divinas que regem as nossas vidas. E elas estão inscritas, essas leis... mas eu não conheço as leis divinas. Conhece? Todos nós conhecemos, porque elas estão na nossa consciência, inscritas na nossa consciência. E quando a gente pisa na bola, quando a gente falha em alguma dessas leis, a nossa consciência, nós mesmos nos cobramos. Nós sabemos quando a gente faz a coisa incorreta, quando a gente não faz a coisa devida. É porque ela está, justamente porque o peso está na nossa consciência. Então, se a gente considera fazer o bem, então nós vamos estar com a nossa consciência tranquila. Agora, se a gente pratica o mal, deseja o mal, cultiva o mal, é isso que nós vamos encontrar quando voltarmos aqui, ou mesmo lá na erraticidade, porque foi isso que nós criamos para nós mesmos. Então, nós temos que observar o quê? Os mandamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus. Esses, sim, são as lições insuperáveis. E elas têm sido bem explicadas, bem ensinadas na literatura espírita. Não temos mais desculpa para dizer que não conhecemos as leis, que não conhecemos o Evangelho de Jesus, o primitivo Evangelho, a essência dos seus ensinamentos, que em muito tempo foi deturpado em algum momento da história, mas que o Espiritismo, o Consolador prometido, veio restaurar
as palavras de Jesus em sua essência pura. De fato, como Jesus falou, como ele explicou para nós. Então, nós somos o autor do nosso futuro, que nós escrevemos com as nossas ações atuais. Assim como ontem nós delineamos o que nós estamos vivenciando hoje. Se hoje nós temos dores, amarguras, não culpe ninguém por isso. Não foi Deus, não foi a natureza, não foi o vizinho, não foi ninguém. Foi nós mesmos. Foi herança que nós deixamos para nós, para dar continuidade ao nosso processo evolutivo. Nós somos autores, somos os artífices da nossa felicidade ou infelicidade. Depende de nós. Então, não permitas o anestésico da ilusão, sempre temporária, porque despertarás inevitavelmente. Não adianta se iludir, se enganar. Ah, isso aí, ninguém vai lembrar disso mais não. E isso foi há tanto tempo. Ah, se eu fiz na outra encarnação, eu nem me lembro. Isso não vai ter consequência? Vai. Tudo vai, nada fica perdido, tanto o lado bom quanto o negativo. E um dia nós despertaremos. Isso é inevitável. Então, nós vamos receber essa herança. Todos criamos pelas nossas realizações um patrimônio que se converterá em nossa herança pessoal. Pelas nossas realizações, ou seja, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, nós vamos receber um patrimônio, que pode ser uma herança boa ou ruim, depende da gente. Nós recebemos essa herança em que momento? No momento adequado, inevitavelmente segundo as leis divinas. Cada parte dessa herança, às vezes a gente não recebe tudo. Se for uma herança pesada, principalmente, de débitos para serem corrigidos, Deus é tão misericordioso que Ele não nos cobra de uma vez. Ele não nos cobra tudo de uma vez. Ele amortece a dívida, Ele cobra em prestações. Então, é a misericórdia de Deus. Então, Ele age de acordo com a circunstância. Então, de acordo com a nossa herança, nós vamos gerar alegrias ou sofrimentos, facilidades ou empecilhos, luzes ou sombras, só dependendo de nós. Aquele que doa o melhor de si em benefício dos outros, sem nada esperar, esse já recebe os benefícios, não precisa nem pedir. É a lei divina, é a lei da justiça divina. Vou encerrar, vou andar rapidinho, porque estamos com o tempo já vencido. Então, o homem deve progredir. Sim, sempre o homem deve progredir. Por quê? Porque sozinho nós não possuímos todas as faculdades. Nós precisamos um do outro. Por isso temos que viver em sociedade. Não adianta você se enfiar num deserto, se isolar num mosteiro e ficar só em contemplação, porque você não vai evoluir. Isso está no Livro dos Espíritos. O homem deve progredir e sozinho ele não possui todas as faculdades. Por isso nós precisamos do contato dos outros. Então nós dependemos um do outro. E esse progresso existe, essa marcha é lenta e progressiva. Então, resulta da força das coisas. Mas então, quando o progresso da humanidade está muito lento, Deus provê um modo de acelerar. De que maneira? De tempos em tempos, existe um abalo físico ou moral que nos transforma. Hoje estamos vivendo um abalo moral. São as entranhas do homem que estão sendo sacudidas. A natureza está quietinha. Não tem terremoto, não tem nada. Essa pandemia é moral. É para abalar, a nos despertar moralmente. Então, como mensagem final, nós façamos o melhor hoje, na certeza de que teremos o melhor amanhã. O destino está nas nossas mãos. Deus existe, é justo e bom. Há uma lei de causa e efeito. Temos o livre-arbítrio. Façamos o melhor para abreviar a passagem das sombras de um pretérito mal vivido e mal aproveitado, antecipando um amanhecer de um novo dia. Só depende de nós, caros amigos. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigada, Cleusinete,
pela necessária reflexão. E nós estamos caminhando para o final da nossa reunião. Agradecemos a presença de todos e contamos sempre com vocês aí do outro lado, com a espiritualidade, né, que coordena e dirige esse trabalho, que permaneçamos com fé, que as crises passarão sempre, né? E agora nós, antes de fazer a prece final, eu vou lembrá-los de que domingo que vem será a nossa querida Amanda, e o tema é preconceito, um tema bem atual e é muito boa a fala, gente, é imperdível, conto com a presença de todos também. Vamos fazer então a nossa prece final e com os nossos corações já envolvidos com essa atmosfera de bem-querer, com essa atmosfera de amor que a espiritualidade nos prepara para receber a cada um de nós nesse templo bendito. Quando digo que é para receber a cada um de nós, porque quando nos ligamos de forma mental, de forma emocional, estamos então formando um templo, que neste momento não é físico, mas é um templo emocional, é um templo espiritual. Então, Senhor Jesus, já que estamos todos conectados com as suas bênçãos e com o teu amor, que é soberano, que é bom e que é justo, desde já agradecemos por essa presença segura, pelo acolhimento a que todos sentimos nesse instante, tanto estando aqui na casa física, como também estando em nossos lares. Sentimos esse acolhimento e esse amor, que seus benfeitores, de forma tão carinhosa, nos acolhem nesse instante. Nesse momento, eles invadem os nossos lares, eles invadem de forma a clarear os nossos sentimentos, para que tenhamos fé, para que façamos a nossa parte. Então, fiquemos receptivos a esse amor que vem de Deus e que recebamos então as energias que necessitamos, cada um de nós. Essas energias que vêm do Pai, que são puras e são curadoras. Elas restauram o nosso ambiente moral e o nosso corpo físico também. Muito obrigada, Senhor, pelo sentimento que nos envolve nesse instante, que é de cuidado e de amparo. E já que estamos, Senhor, tão agradecidos e já que recebemos tantas bênçãos, nesse momento, então, vamos potencializar esse amor, porque toda vez que pensamos em Jesus e que falamos de Jesus, o amor nos invade. Então, com esses pensamentos, é que vamos transpor as paredes de nossas casas, vamos de encontro àqueles irmãos que estão, Senhor, sofrendo nesse instante, que se encontram nas calçadas, se sentindo sem sorte, se sentindo menosprezados. Aqueles nossos irmãos, Senhor, também que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nas cadeias, nos hospitais. Ah, Senhor, quantos são os nossos irmãos hospitalizados, se sentindo inseguros e com medo. Que eles possam nesse instante receber essas energias que doamos de coração e que eles possam se sentir agraciados por esse amor, que eles possam se sentir protegidos por esse amor, pois não há nada mais forte, nada mais poderoso do que o amor de Deus. Senhor Jesus, ampara a todos aqueles que necessitam nesse instante. E que possamos, então, ser úteis neste trabalho de doação de amor.
Muito obrigada, Senhor, e pedimos que permaneça conosco agora e para todo sempre. Que assim seja. E tenhamos todos uma boa noite e uma ótima semana. Fiquem com Deus.